Não, aí o senhor botou 75 e o diâmetro interno 63. Só que aí, Ah, como tá. o 75 já não dava, aí o 63 ia ficar impossível, que era menor ainda. Sim, sim, entendi. É, por isso que Porque, até vou esperar a correção de ti pra mim tentar pegar o raciocínio, se eu fiz alguma coisa errada, pra mim entender como é que é a questão. é, porque na verdade, tanto o 75 como o 90 milímetros vai dar, né, Uhum. dentro do negócio. Só que dá Sim, muito justo, né, o 75 milímetros, por isso que gera essa confusão. sim, sim. Não, mas tá bom, tá bom. Aí, então, o que eu fiz? Eu peguei o outro valor da outra letra, né, e joguei lá para cima, porque na hora que o cara vai escolher ali, mas igual, ele vai escolher aquele mais próximo, né? Foi isso que eu pensei na hora que eu estava formulando a questão. Sim. É, eu tava entre dúvida entre marcar aquela de 75 ou a de 110, só que nem eu tinha falado, né? A 110 é bem acima, né? É, Só que pra mim também o 63 estava errado, que ficava muito abaixo. Eu, muito pai, e abaixo. agora? Uhum. Porque na verdade, quando eu avalio mais o desenvolvimento, né? Uhum. Aquilo ali é só para dar uma resposta imediata para o aluno, né? Ah, bom. É, Aí o depois, meu fiz. Pode falar, professor. aí depois é que eu vou avaliar um por um, aí eu vou ver detalhe por detalhe. Mas ali é uma resposta, aquela resposta do aula ali é só porque o aluno sai da prova e ele já quer saber, né? Como é que foi o Uhum. resultado. Sim, E sim, sim. aquilo ali alivia esse estresse, eu acho, na minha cabeça. Eu É. penso assim. Ah, na de hidráulica lá me ajudou muito, cara. Eu já terminei, já tava feliz, assim, não, deu certo. E tu sabe que teve gente que tirou 2,5 lá em hidráulica e ficou com 1,5. Uhum. Porque quando eu vou olhar lá o desenvolvimento, o Sim. cara não fez, né? Ele só chutou ali. E É, foi aí não engraçado, adianta, né? porque uns quatro alunos cometeram os mesmos erros nas mesmas questões com os mesmos valores. Então, e aí um veio me reclamar, não, mas como? Tá. Eu já tinha colocado até a minha avaliação lá em áudio, né? Uhum. Por quê? Porque para mim interessa como o aluno faz, não é a Sim. resposta ali, né? É, não adianta marcar e não entender como chegar nela, né? Pois é, exatamente. E foi engraçado esse caso porque eu fiz um áudio explicando onde é que estava o erro das questões e o aluno nem ouviu, né? Ele não ouviu o áudio e reclamou da nota. É, aí fica complicado, né? Aí eu perguntei, tu ouviu o áudio? Não. Aí depois ele veio falar comigo, tu ouviu o áudio? Aí, pelo argumento, eu vi que eu não tinha ouvido, né? Uhum. E essas são questões mais simples do que a nossa aqui, né? Sim. Porque são menorzinhas as questões. É, A aquela nossa, lá, o pessoal tava falando que tava bem difícil. Eu não sei pela parte dele, mas eu achei bem tranquilo. Porque eu vou sempre acompanhando o caderno, assim, fazendo a prova e acompanhando meu caderno. E vai indo. e Eu também também achei a prova tranquila, professor. Não tava assim, um absurdo. Ali sim, no final que eu comecei a me perder um pouco, porque eu lembrava que nas questões que o senhor deu em aula, né? Tava bem especificado aclive, declive, né? e naquela E não tinha nada, naquela não tinha nada. porque era plano. É, isso foi outra coisa também que me quebrou no meio. Nossa, eu fiquei com aquilo, eu falei, agora. Uhum. Mas aí daí eu me perdi um pouco dali em diante, porque eu fiquei com essa dúvida, e aí, se eu não me engano, em uma parte eu considerei, não considerei, considerei plano, e em uma outra parte acho que eu considerei declive, que eu acho que a questão que foi dada em aula, acho que era declive, se não me engano. Ou Sim. era... E aí eu acho que eu me confundi, né? Mas eu falei, ai, ai, tá faltando essa informação. É que quando a gente faz a prova, esse detalhezinho fica claro na minha cabeça, mas na cabeça do aluno. Não foi por isso que é importante vocês falarem, né? Na minha cabeça, tá, se não tem, mas não tem, não foi dado é porque é plano, mas poderia estar escrito ali, né? Já facilitaria, é que na hora que a gente está preparando, a gente não imagina que vá surgir essa dúvida, né? Pois é, e de imediato eu pensei mesmo, falei, se não tem nada, é porque não tem, né? Aí depois tu Mas foi olhar e todos tinham.
Eu falei, todos mas da aula todo exercício tinha. Eu mesmo me confundia, né? Tava claro ali, mas eu mesmo fui me confundir. a prova tem esses detalhes, né? Na verdade, eu acho que a prova, ela prova pouco. Acho que ela é né? A avaliação ele tem que ser mais do que só dar a nota, né? Não, mas por um lado é bom que isso incentiva o cara a buscar uma maneira de resolver esse problema, né? Por exemplo, o cara não tem essa informação, tu vai buscar uma alternativa de como descobrir, como chegar na resposta, né? Pois Porque é. se já tem tudo pronto, cara, só já sabe, segue um padrão, né? E quando não tem, o cara como que eu vou chegar nisso? Eu acho que na vida real é normalmente isso, né? Exatamente. Aí tem essa questão. Isso mesmo, tanto que eu revisei todos os exercícios, praticamente tentando buscar essa informação. Eu fui revisando. E eu falei, não, mas aí acabou que eu acho que eu fiz metade considerando o plano e metade o restinho aí eu já me perdi que sei, agora foi. Mas teoricamente tá certo por conta das objetivas, né? Mas Depois eu vou olhar. É que agora, como essa é a prova, é uma prova mais elaborada, né? As questões, por exemplo, né? Elas são mais elaboradas, tipo essa, aí eu tenho que olhar com calma, né? Eu não gosto de olhar assim uma, depois olhar outra, gosto de pegar todas, senão a gente acaba usando critérios diferentes, né? Porque eu tenho que avaliar uma por uma e entender o caminho que o aluno fez para chegar ali. Né? Não é só dar certo e errado. Eu tenho que ver onde é que ele foi, onde é que o aluno foi para fazer aquele cálculo. Então, é uma prova mais detalhada, se eu gosto de ter mais tempo de analisar cada prova. Né? Para mim, seria mais fácil dar certo e errar. Mas, professor, abri minha prova aqui, ó. Eu coloquei a Clive. não, mas isso aí não é um grande erro, assim, no meu conceito. Né? No meu conceito não é assim grande. Sabendo ali calcular, para mim, o mais importante é tu saber aquele passo a passo que eu ensinei, né? Saber calcular a questão, seguir aquele, mas esses detalhezinhos assim eu não valorizo muito, entendeu? O que eu Então tá valorizo bom. mais é o passo a passo, é como se sabe solucionar a questão, não é a resposta lá porque o aula ele valoriza a resposta, né? Porque tem que marcar certo ou errado, qual que está certa, né? Mas na minha avaliação não é o que eu valorizo o desenvolvimento. Por um lado eu fico até mais tranquilo agora. Teve um aluno que me procurou por causa desse detalhe que tu está falando. Ele calculava e não chegava naquele valor de diâmetro. Eu falei para ele, não, no meu cálculo aqui dá 2 diâmetros, são muito próximos, né? Às vezes é um arredondamento que vai mudar ali os 75 milímetros ou o diâmetro seguinte. Só um arredondamento já vai mudar. Como eu faço tudo pelo Excel, então aí não tem assim esse problema de arredondamento. Não, Então, às mas vezes dá uma. pior que eu também tava fazendo pelo Excel, justamente para conferir, né, para não ter esses problemas. E não dava, mas que praga, o que que tô fazendo de errado? E conferir, não dava. Vou ter que fazer do jeito que eu sei e seja o que Deus quiser. Sim. E agora eu estou pensando assim, na próxima prova, eu estou pensando, como é 6, né? Ela vale 6 pontos, eu vou dar exercício para vocês antes da prova, que valendo nota, né? Para completar aquele grau. Acho que nesse final de semana eu já vou liberar um exercício, e aí não fica muito acumulado conteúdo para a prova em si. E a prova vai ser do semestre inteiro ou só dessa parte final? Ela é do semestre inteiro, né? Uhum. Segundo as Tranquilo. normas da universidade. Aham. Então aí eu já vou colocar alguns exercícios antes, que já diminui o conteúdo para a prova. E também eu dei mais tempo para vocês, né? Foi bom o tempo? Sim, sim, sim. Ah, dá uma baita mão, né? Pois é. Que antes eu dava só o tempo da aula, né? Não, aí o cara já Aí, tinha que vir completamente preparado, não tinha que pesquisar.
Aí eu comecei a aumentar o tempo. Porque também eu estou dando mais conteúdo offline. Antes eu dava todo o conteúdo online, né? E aí alguns alunos reclamavam que ficava muito conteúdo, eles ficavam sem internet, ficavam presos, né? E aí a sugestão da Uber é que a gente dê mais conteúdos offline. Que fique Não, e é bom assim, que aí que nem o cara volta lá no YouTube, consegue acompanhar a volta, repete 50 vezes se for preciso numa parte que não tá entendendo, e assim vai. Agora ali eu coloquei também essa questão, uns detalhezinhos eu coloquei sobre o dimensionamento, que é por que os 20%, né? Que são perguntas que os alunos me fizeram no semestre passado, então tem os conteúdos bem específicos para o dimensionamento ali. Como achar a vazão, separadinho, né, do exercício todo. Eu coloquei ali nesse... Pois é, professor, isso aí ficou bem bom. Uhum. Ajudou bastante. O Guilherme mandou uma foto que está chegando lá, que está no trator aí. Pois é que assim, da aula online, ele exige outras coisas da gente, né? Que nem agora, eu estava falando ali em dreno topeira, né? Aí, na aula, eu tenho o quadro lá, eu faço um desenho, mostro o dreno topeira, né? E aqui já, né, já é diferente. Então, tem várias coisas que a gente vai aprimorando, né? Na aula, na aula online. Mas eu gosto, exige mais de mim, mas eu gosto mais de preparar, quer dizer, eu gosto de desafio, né? Como no presencial já tem pouco desafio para mim, então o online é um desafio, né? Então eu gosto de ter esse desafio de fazer uma coisa diferente, uma aula diferente, né? Não, e eu gostei bastante desse EAD que me economizou muito tempo e dinheiro com passagem. Que quando eu moro aqui Pois em é, Camaquã, eu tinha que viajar, eu tinha que sair 3 horas daqui de Camaquã para ir assistir a aula, chegava meia-noite de novo. Então eu não podia fazer nada de tarde. E ainda fora o dinheiro gasto, né? o tempo, né? E o dinheiro para vir. Eu fui, eu fui também ali eu estava orientando o TCC de um aluno, ali em Camaquã também, e eu fui, eu fui lá ver a lavoura dele, semana Do, passagem. do Aí eu Romeu, não é? fiquei, hã? Do Romeu, não é? É. Aí eu fui ver a lavoura dele e fiquei pensando, puxa, quantos anos ele teve que ir para lá e para cá, né? Fazer todo aquele É percurso brabo, é brabo. de noite e tudo mais. Mas o desafio também faz com que a pessoa se dedique mais, né? Porque, quer dizer, pode, né? Nem sempre, não é uma regra. Mas no caso, eu acho que as pessoas que são mais desafiadas, assim, elas aproveitam mais a aula, eu acho. Eu tenho essa impressão, assim, por exemplo, vocês que moram lá longe, né? Quando vêm aqui, vocês querem aula, né? Estão a fim de estudar, vão aproveitar mais a aula. Eu acho assim, e que nem o aluno que trabalha, né? O aluno que trabalha, ele ele está na lavoura, ele tem que vir para a aula. Aquele esforço, quando ele chega na aula, ele quer aprender, né? Eu acho, eu percebo assim que o aluno se dedica bastante porque ele fez um esforço para estar ali, né? Agora o Guilherme tá chegando da lavoura, né? Mandou uma foto ali. Então, esse desafio, esse esforço faz com que ele se dedique mais, entendeu? Por exemplo, eu estudei em escola federal, né? Daí eu percebi assim que quando eu vim para a Uber, eu notei a diferença da dedicação do aluno na sala de aula. Porque o aluno trabalha, chega cansado, mas ele está ali, entendeu? Ele quer aula. O aluno da federal, não, já está mais corpo mole, entendeu? É diferente, é bem diferente, assim, o comportamento. Eu acho que o aluno se dedica mais, o aluno que trabalha, que está
ou que, caso de vocês que moram lá longe, né, tem que vir até a universidade, isso aí exigiu muito esforço de vocês. Aí quando chega na aula, o cara está disposto a aprender, né? Eu noto bastante isso. Então, por exemplo, é raro a gente ter um aluno assim que é mais desleixado, né? Porque são alunos que estão sempre batalhando, trabalhando, né? Trabalhar de dia para chegar na aula de noite, ou tá lá na lavoura e tem que largar tudo para vir para a aula, né? Então, são alunos que a gente, como professor, tem que valorizar mais também, né? E eles também valorizam mais o trabalho da gente. Eu noto bastante isso. Então, e aí, então, claro, né? Para mim, na aula online está sendo um desafio, mas eu estou gostando desse perfil. Exige mais, eu tenho que me dedicar, eu tenho que, às vezes eu tenho que editar o vídeo, tenho que não sei o quê, né? Exige bastante, mas eu gosto da aula. Quando eu vou assistir, eu gosto. Eu sou daquele que tem aula que eu não gosto. Eu vejo, puxa, que aula que ficou ruim, né? Mas tem aula que eu vejo assim, que vai melhorando, né? E aí eu gosto da aula, gosto de fazer. É treino, né? O cara vai fazendo, fazendo, vai ficando bom. Eu assisto a minha aula semestre passado e digo, poxa, como melhorou agora, né? Mas na época era o melhor que eu podia fazer, né? Sim, ele tava tudo muito novo, né? Não sabia como. Até Era os meio, próprios alunos meio perdidos. a gente entrava meio assustado na aula, né? Entrava meio assustado, será que vai dar certo, será que vai funcionar isso aqui? Como é que vai ser no primeiro semestre que foi online? Aí depois a gente já fica mais flexível, né? E eu estava fazendo um curso também de educação, de educação à distância, né? Estava fazendo pós-graduação que era tecnologias digitais aplicadas à educação. E em seguida veio, eu já tinha começado o curso, em seguida veio a pandemia. E eu já estava, então, os trabalhos do curso eu já fazia para as minhas disciplinas. Então tem várias disciplinas que os trabalhos são bem focados para tecnologia, para aula online, porque eu aproveitei durante essa pós-graduação que eu fiz para fazer o trabalho específico para as disciplinas. Então vários trabalhos de lá eu uso para dar aula, né? Foi legal isso. E tem trabalho, porque lá no pós-graduação que eu fiz isso em educação, eu fiz um pós-graduação em educação há muitos anos, né? Só que mudou tudo. Quando entrou a internet, mudou tudo, né? O que a gente sonhava lá, a gente pode fazer aqui. Então, isso que é legal, assim, na minha cabeça fica bem separado esses dois momentos, né? Quando eu comecei lá, que eu fiz um curso de pós-graduação em educação no início, e agora fazer, né, para essa outra realidade. Foi muito legal, assim. E aí eu já aproveitei para fazer os trabalhos para aula. Não, e outra coisa, esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui mesmo vai facilitar o trabalho, a vida de muita gente, né? Que às vezes precisava se encontrar presencialmente para fazer uma coisa, agora não precisa, cada um na sua casa e só vai. Exatamente, exatamente. Agora já criamos esse hábito, né? Agora, quando voltar para o presencial, a gente já nem vai fazer muitas coisas que fazia antes, né? A gente já está tão acostumado com online, né? Que vai ser mais difícil, eu acho, voltar para o presencial, porque a gente já vai estar mais habituado com esse online. Vai até estranhar, tem que começar a estudar uma semana antes da prova. Vai até estranhar. E é muito engraçado, porque no início, né, os alunos perguntavam assim, mas então, se a gente vai fazer a prova online, então a gente pode trocar informações um com o outro. E claro, então, porque ainda tinha aquele ranço do presencial, né? Ah, não, e ficar isoladinho, cada um na sua. Pode trocar, claro, né? Mas tinha essa dúvida assim no início, né? O problema é Então a quando gente. troca essa informação errada, né? Mas então. Aí o professor carateia, né? Caneteia, né? Quando troca a informação errada.
porque 4 pessoas cometerem o mesmo erro, né? E sabe aquela coisa assim de nem mudar a vírgula? Poderia ter pelo menos mudado a vírgula. Mudar, né? Mas faz parte desse processo, né? A gente vai aprendendo e aprimorando, né? Porque teve uma prova que eu fiz assim, no semestre passado, eu fiz assim, todo mundo fica online e todo mundo pode conversar durante a prova e eu vou sair da aula. E era uma turma pequenininha, sabe? Foi bem legal, acho que foi bom o resultado. Daí um ajuda o outro, não sei o quê. Mas daí a prova era feita no horário da aula, não era feita depois. Então foi mais ou menos que uma prova em grupo, eu acho. Mas eu não me envolvi, né? Então tem várias maneiras de fazer o negócio. Mas para o cara fazer só durante a aula, assim, já tem que ter estudado um pouco antes. Que você pegar para estudar só na hora, aí não vai. Não vai. Principalmente essa disciplina aqui, né? Essa aqui não dá para fazer. Porque não é que seja difícil, é que um exercício ele é muito longo. Não é que nem lá em hidráulica que eu divido um exercício pequenininho, faz outro pequenininho, né? Aqui não, aqui é um exercício. E às vezes um é muito parecido com o outro, e aí tu vai fazer direto assim e dá completamente errado, outro resultado. Porque é um projeto, na verdade, né? É um projeto, então é meio que eu não divido ele assim, em partes, não tem como eu dividir em partes pequenas. Então, mas eu estou gostando assim, da maneira que está online. Eu tinha um preconceito, na verdade. Eu nem fazia. Eu tinha já há muito tempo, eu tinha feito curso para dar aula em EAD, mas eu tinha preconceito, porque era muito. Os cursos antigamente eles eram muito amarrados, assim, tipo assim, só podia fazer um conteúdo se tivesse feito isso, era muito amarradinho, sabe? Os cursos antigamente, porque eles queriam provar que era melhor que o presencial. Acho que era essa a ideia dos primeiros cursos EAD lá. E eu já não gosto de curso assim, tanto que eu deixo a aula livre, não precisa assim, agora tem que assistir primeiro para depois deixar a aula chaveada, né, para ir abrindo a aula, tem gente que faz isso, mas eu não gosto dessa técnica, eu deixo, porque às vezes tu está afim de estudar um conteúdo, outras vezes tu está afim de estudar outro, né, então eu não fico fechando a aula e amarrando um conteúdo no outro. Era isso que eu não gostava nos cursos de EAD de primeira, eles eram muito fechadinhos, assim, muito amarrados. Mas então, esse semestre está sendo melhor que o outro, e o outro vai ser melhor ainda. O próximo semestre também vai continuar a EAD, professor? Então, na verdade, antes da pandemia, a UBRA já tinha estruturado para ter curso presencial, semipresencial e EAD. Então, a gente já tinha feito até os planos de ensino nas 3 modalidades, né? Então, inclusive para a agronomia já ia vir o pessoal do MEC para avaliar, não sei se chegou a vir antes da pandemia, para avaliar o EAD. Já estava tudo certinho, né? Então, a obra já estava caminhando nesse sentido. Então, eu acredito que vai ter as 3 modalidades. Porque tem aluno que se adapta mais ao presencial. Tem aluno que se adapta mais ao EAD, né? Então, acho que vai ter as 3 modalidades. Mas, professor, mas por exemplo, a cadeira aquela de introdução à ciência do solo, que a gente faz um monte de experimento, laboratório, como é que ia ficar no EAD? Boa pergunta, exatamente. Então, aquela cadeira, ela é toda no laboratório. E Uhum. aí, semestre passado não teve, agora esse está tendo. E está sendo muito legal, assim, porque eu estou na rua, assim, e aí eu olho um barranco, eu filmo ele, explico aquele tipo de solo. Então, a aula está sempre acontecendo a semana inteira. Está sendo bem legal, está sendo meio, está sendo bem interessante, assim.
porque para mim foi um desafio, né? Eu tinha tudo preparadinho para ser no laboratório. Mas, nesse pós-graduação, eu já tinha já tinha preparado uma aula que o aluno fazia no campo. É uma aula bem legal, uma aula melhor do que a que eu dava em aula. Ela ficou melhor do que a que eu dava em aula e ela é feita toda online, porque o aluno tem um passo a passo ali, um roteiro que a gente chama, né, da aula, e ali tem vídeos como ele executar para descrever o perfil do solo lá no barranco de estrada, e aí ele faz um vídeo, primeiro ele estuda na bibliografia aquele solo daquela cidade dele, aí ele faz um vídeo explicando, ficou muito, muito bom. Ficou melhor do que... eu nunca dei uma aula daquele jeito, porque teria que levar toda a turma lá para ver aquele solo, entendeu? Então aí fica rica a aula, porque daí um aluno é de uma cidade, outro é de outra cidade, e aí vai juntando aqueles conteúdos. Né? Então Isso, vai agregando conhecimento um ao outro, né? E ficou uma aula muito boa, e essa aula eu fiz com os alunos do presencial, antes da pandemia, eles foram lá, fizeram a descrição do perfil, e ficou muito boa, sem eu precisar estar lá. Aí, quando agora na pandemia, né, e aí, agora, só que daí fica ainda, eu acho, não sei. Aí, tipo assim, por exemplo, umidade pesar, né, a umidade do solo, umidade higroscópica do solo lá, como é que vai fazer? Aí eu pensei assim, bom, eles pegam um forno elétrico que tem em casa, né, ou micro-ondas, e fazem no micro-ondas. Aí eu criei um roteiro para eles fazerem no micro-ondas. Só que eu, por exemplo, não tenho micro-ondas, né? Aí o aluno perguntou, quanto tempo fica no micro-ondas? Eu não sei. Vai ter que ir Então, tentando. eu fui criando práticas, as mesmas práticas que fazia no laboratório, eu fui criando para eles fazerem em casa. Aí, por exemplo, eu fui lá, como eu moro perto do laboratório, eu fui no laboratório, filmei aquela aula que a gente faz de consistência do solo, né? Filmei, e eu fazendo, e aí depois eles fizeram em casa, pegaram o solo, fizeram 3 estados de consistência, filmaram. E agora eles estão ficando expert em filmar, Eles têm que filmar o negócio, né? E fica bem legal, assim, tá ficando legal. É claro que no laboratório eu me sinto mais à vontade, né? Eu gosto mais. Mas eu estou criando práticas que eles possam fazer em casa. Porque quando eu comecei a dar aula, a primeira coisa que eu fiz foi montar os laboratórios. Porque, como eu estudei escola federal, era muito eficiente naquela época, hoje não, né? Mas era muito eficiente o laboratório. Aí a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na UBA foi criar o laboratório de solos e depois de hidráulica. Então, eu tenho mais facilidade, né? Todas as minhas aulas têm práticas. Todas as minhas disciplinas têm práticas, aliás. Né? Não tem nenhuma que não tenha prática. Porque eu gosto bastante dessa coisa da prática, de ir para o campo. Tudo isso eu gosto, né? Aí não é à toa que a maior parte da gurizada gosta mais das aulas do senhor justamente pelas práticas. Porque as outras aí tu tem uma aula, só que tu só olha nos slides e não tem nada com nada, aí não serve. Pois é. Então eu sempre gostei assim, de fazer a coisa prática, né? Inclusive essa disciplina ela teria aula prática também, teria 2 práticas que eu não tenho como fazer. Essa sim ficou, não tem como, porque uma é de ir lá no campo, e eu não filmei, né, no tempo que podia fazer, eu não filmei a aula, só tem fotos. Uma seria na parte de drenagem, ir lá no campo e fazer a condutividade hidráulica, né, um teste de campo de condutividade hidráulica, num solo bem úmido, né, um solo encharcado, ver a ascensão do lençol freático, seria uma aula prática. É uma aula prática que eu faço lá no campus da URA. Tem um lugarzinho lá, uma baixada, que no inverno está sempre cheio d'água. Então, ali eu faço essa prática. E a outra prática que é aquela dos anéis concêntricos. Muitos de vocês já fizeram, né? Essa dos anéis concêntricos, aqueles anéis grandes, para determinar a infiltração da água do solo.
porque eu fazia e abria para as outras turmas também, ali na frente fazia ali na frente do laboratório, até naquele evento que a gente fez de agricultura, dia de campo, né? Não, como é que a gente chamou? Acho que era dia de campo, sim. Né? É. Isso. Naquele evento ali a gente fez esse ensaio na rua. Ah, sim, me Então, lembro. Eu tava lá. então porque muitos já fizeram, então eu não fico muito preocupado assim. Mas seria legal se naquela época eu tivesse filmado, né? Aí hoje vocês assistiriam aqui o filmezinho da aula, mas eu naquela época não sabia, né, que isso iria acontecer. Sim. E quem tem curiosidade, olha no YouTube, hein? Que tem centenas de vídeos, né? Tem um monte de vídeo, né? Porque porque eu separei as práticas, né? Para essa disciplina, como ela tem muito cálculo, aí eu botei essas duas práticas, uma para irrigação, outra para drenagem, duas aulas de campo, assim. Mas que também a aula de campo, ela, ela consome mais tempo, né? Do que uma aula teórica. Então é sempre muito, por exemplo, eu explico em 15 minutos uma coisa e eu tenho que fazer aquilo em meia hora, né? Uma hora. Então, a aula de campo, a prática, ela consome mais tempo. Eu acho que até por isso que a maior parte das federal é tudo de dia, agronomia, né? Raramente, eu acho que nem tem nenhuma federal que seja de noite. Justamente por causa dessas práticas, né? Mas sabe que os alunos da agronomia, eles nunca se eu chamo para ir para aula de dia, fora, e eles vêm, ninguém fica, ai, não posso, né? Porque a aula é de noite. Eu faço as práticas de dia e ninguém fica reclamando. Eu acho que os alunos são muito disponíveis, assim, né? Eles querem aprender. Então, Não, viu? eu se eu morasse mais perto, eu faria o máximo que pudesse, até na horta ali com o professor Vitório, ele tinha aquela, como é que se diz, levava o pessoal ali para aprender um pouco mais, coisa, só que nem mora a cento e tantos quilômetros de distância, aí não fica Pois difícil, é, né? pois é. E essas práticas são sempre as práticas que eu faço. Por isso que eu faço dia de campo, né? Que é um dia que todo mundo está liberado, né? Faço num horário mais flexível. Até eu ia fazer um dia de campo virtual esse semestre. A gente chegou a organizar, mas não rolou semestre passado. Tipo aquele que a gente fez lá, né? Só que daí eu ia fazer assim, cada um aluno apresentava o seu TCC e apresentava os trabalhos, sabe? Já tinha organizado assim para a gente fazer. Só que daí não rolou porque, sei lá, dá muito trabalho, sei lá. Mas porque na agronomia tem os alunos que a gente propõe assim, eles vão lá e fazem. Isso eu acho legal, né? Pode ser mais maluco que for, a gente propõe, o aluno vai lá e faz aquilo. Eu gosto disso. Esse dia de campo que a gente criou do nada, né? A gente criou, vamos fazer, e tá, e a gente fez, né? E foi muito bom aquele. Eu gostei muito, porque cada aluno apresentou o seu trabalho, eles usaram os laboratórios, foi muito bom aquele dia de campo que a gente fez. Pior que foi mesmo, foi trimassa. Todo mundo se integrou, participou, né? E no início parecia uma loucura, né? Fora do horário, não sei o quê. Mas a gente foi se ajustando e foi muito legal. E que eu achei mais legal também é que, tipo, tinha gente que nem o Lucas lá, o colega que tava se formando, e tinha gente que nem a guriazinha lá que tava recém entrando na faculdade, não tinha nem entrado ainda. Integra todo mundo, né? De todos os tipos aprendendo ali. É legal isso. E aí a gente ia fazer isso aí virtualmente semestre passado. Aí a gente tinha até combinado. O Ramon filmava a lavoura dele lá. O Romeu, né? Sempre troca o nome dele. O Romeu filmava a lavoura dele, a gente tinha até combinado. Mas depois acabou que não saiu. Porque também dá para a gente fazer virtual. Tudo que a gente faz no presencial dá para a gente fazer virtual.
Só que o desafio é maior, né? Tem que pensar outras coisas. Mas dá para fazer. Porque eu tinha combinado com o Romeu da gente fazer o dia de campo lá em Camaquã, né? Lá no, onde ele trabalha lá. Aí lá tem um auditório e tudo, né? Tinha pensado em fazer lá. Aí veio a pandemia, não deu, né? Porque eu gosto de fazer essas coisas diferentes, assim. Eu gosto de eu não gosto de ficar só naquela coisinha assim, de dar aula e volta para casa. Eu gosto de ir criando atividades. Ah, e aqui em Camaquã é um lugar bom, porque tem tudo que é tipo de coisa, tem desde o arroz, soja, milho, fumo, tudo que é tipo de Pois soja é, mais variado possível. é verdade. E aí não saiu o online, mas vamos ver. Vamos ver como a gente faz. Então, essa aula de hoje, ela está gravada ali, né? Deixa eu voltar aqui. Estou aberto aqui os TCCs. Ah, tá aqui. O senhor fala em TCC, já dá um frio na barriga. É, né? Eu Eu vou. apresento segunda, 8 horas. Ah, é? Aham. Qual é o tema do teu TCC? O meu é